Olá, pessoal, a aula de hoje é sobre potenciação. Então, vamos à definição. Potência é um produto de fatores iguais. Então, aqui eu tenho A, que é a minha base, e N é o meu expoente. Então, o N vai me indicar quantas vezes essa base vai ter que ser repetida. Então, vai depender de quanto que vai ser o valor do N para que essa base seja repetida tantas vezes. Então, aqui, na potência A elevado a N, o A vai ser a minha base e o N vai ser meu expoente. Vamos a um exemplo aqui. Temos 3 elevado a 2. Então, o 3 é a minha base e o 2 é o meu expoente. Então, quer dizer que eu vou ter que repetir essa base 2 vezes. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, a minha potência é 9. Então, vamos ver o que nós estaremos estudando hoje. Potência com expoente natural, potência com expoente 0, potência com expoente 1, potência com expoente negativo, propriedades de potências e algumas expressões com potência. Então, aqui temos o bonequinho, né, mostrando a base 2, o meu expoente 3. Então, quer dizer, se minha base é 2 e o meu expoente é 3, então quer dizer que eu tenho que repetir essa base 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, e 4 vezes o 2, 8. O expoente natural. Vamos observar o seguinte detalhe. Quando eu tenho uma base positiva, a minha resposta vai ser sempre positiva. Mas, quando eu tenho uma base negativa, eu tenho que verificar a seguinte hipótese. Se o meu expoente for par, então o meu resultado final, que é a minha potência, vai ser uma resposta positiva. Se o meu expoente for ímpar, então a minha resposta, que é a minha potência, será negativa. Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, o exemplo B1. Menos 3 elevado a 4. O menos 3, a minha base está negativa, só que o meu expoente é par. Então, se meu expoente é par, então a minha resposta vai ser uma resposta positiva. Então, eu vou repetir o 3 4 vezes e vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, quer dizer que eu já sei que a minha resposta tem que ser positiva, porque o meu expoente é par, mesmo a base sendo negativa. B, 2. Menos 1 meio elevado a 3. Então, aqui eu já sei que meu expoente é ímpar. Se meu expoente é ímpar e minha base é negativa, eu já sei que a minha resposta final, a minha potência, será uma resposta negativa. Então, 1 meio, menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio dá menos 1 oitavo. Por que vai dar negativo? Porque o meu expoente é ímpar. Observação. Então, observe aqui, ó. Menos 2 elevado a 2. O menos 2 está dentro do parêntese e eu sei que o meu expoente é par. Então, se meu expoente é par e minha base é negativa, então já sei que a minha resposta vai ser uma resposta positiva. Então, 2 vezes o 2, 4. Só que aqui, na letra B, o menos 2 está fora do parêntese. Então, independente se o expoente é par ou ímpar, a minha resposta vai ser sempre negativa. Então, vai ficar aqui, ó, menos do lado de fora e vai colocar 2 vezes 2, 4. Então, a minha resposta é menos 4. Então, assim, nós temos que menos 2 fora do parêntese é diferente de menos 2 dentro do parêntese. Observe bem esse detalhe. Potência com expoente 0. Todo numeral elevado a 0 é sempre igual a 1. Não esqueçam disso. Sempre que eu tiver um número real elevado a 0, sempre será igual a 1. Então, vamos a alguns exemplos aqui. 5 elevado a 0, 1. Menos 3 elevado a 0, 1. Menos 25 elevado a 0, 1.
1 milhão elevado a zero, 1. Então, sempre que eu tiver um número real e que meu expoente seja zero, sempre a minha resposta vai ser 1. Potência com expoente 1. Todo número expoente 1 é igual a ele mesmo, então vai ser sempre igual à base. Então, menos 9 elevado a 1, menos 9. Menos 125 elevado a 1, menos 125. C, 14 elevado a 1, 14. Potência com expoente negativo. Todo número com expoente negativo inverte-se a base, tornando o expoente positivo. Então, vamos aqui observar o exemplo aqui. Aqui eu tenho 4 sobre 1 e o meu expoente está negativo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo inverter a base e o expoente que está negativo vai ficar positivo. Então, vai ficar 1/4, né? E meu expoente vai ficar positivo. E aí, agora é só você repetir essa base 2 vezes. 1/4 vezes 1/4 dá 1/16. Vamos aqui na letra B. Aqui, 1/3. 1/3 está na forma de uma fração, só que meu expoente está negativo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo inverter essa base. Quando eu inverto essa base, o meu expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar 1/3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Só que 1 aqui não está aparecendo, que não há necessidade quando o 1 ficar no denominador. Então, e o meu expoente que estava negativo ficou positivo. Ficou 3 elevado a 2, que é igual a 9. Potência com expoente racional. O que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma de uma fração, de um número decimal exato, né? Uma dízima periódica. Então, isso é um número racional. Então, vamos lá. Se A é um número real positivo e P é um número inteiro e N é um número natural não nulo, temos que... Então, olha só. A é a minha base. P é um número inteiro, pode ser qualquer número inteiro. E N tem que ser um número natural não nulo. Temos que... Então, quer dizer, o que seria um número natural não nulo? Quer dizer que o N não pode ser igual a zero. Por que que não pode ser igual a zero? Porque não existe divisão por zero. Por isso que tem que ser um número natural não nulo. Não nulo é a mesma coisa que zero, não pode, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma potência em que meu expoente é uma fração, eu posso transformar essa potência em uma raiz. Então, o numerador é o expoente da potência do radical. E o denominador é o índice do radical. Então, podemos observar aqui que o N vai ser meu índice e o P vai ser o que está elevado no A, que é a minha base. Então, podemos observar o quê? Que podemos representar um radical na forma de uma potência, né? Exemplos. Aqui eu tenho 2 elevado a 3/5. Então, como é que eu vou representar esse 2 elevado a 3/5? Posso representar na forma de um radical. Então, o 5, que é o meu denominador, vai ser meu índice. E o 3, que é o meu numerador, vai ser o expoente da base que está dentro do radicando. Dentro da raiz, né? Que ele é chamado de radicando. Então, vai ficar o quê? Raiz quinta de 2 elevado a 3. Então, esse aqui é meu primeiro exemplo. O segundo exemplo é 6 elevado a 2/5. Então, sempre o denominador vai ser meu índice e o numerador vai ser o expoente da base que está dentro da raiz, que é chamado de radicando. Então, vai ser raiz quinta de 6 elevado a 2. E o último exemplo é 4 elevado a 3 meios. Como é que eu vou representar? Eu vou pegar o denominador e vai ser meu índice. Só que o denominador aqui é 2, ele não aparece. Por que que não aparece? Porque eu já sei que é uma raiz quadrada. Então, o 2 não precisa aparecer.
Mas se você quiser colocar, pode colocar, mas não há necessidade. E o numerador vai ser o expoente da base que está dentro da raiz. Propriedades das potências. Primeira propriedade. Produto de potência de mesma base. O que seria o produto? Seria a multiplicação de mesma base. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Eu sei que minha base aqui é a mesma, tanto para o primeiro, tanto para o segundo, e eu sei que é uma multiplicação. Se é uma multiplicação que é a mesma coisa que produto, o que eu devo fazer? Eu vou conservar a base e vou somar os meus expoentes. Quando eu conservo a base e somo os meus expoentes, a minha resposta vai ser 2 elevado a 6. Então, sempre vai ser assim. Se eu tiver um produto de mesma base, o que eu devo fazer? Eu vou conservar a base e somar o expoente. Propriedade 2. Divisão de potência de mesma base. Como é que é isso? Se eu tenho a base, que aqui no caso é 3, é a mesma e é uma divisão, o que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 6. Ou então, 3 elevado à sexta potência. Então, o que vai acontecer? Sempre que tiver uma potência de mesma base e for uma divisão, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então, vamos à terceira propriedade. Potência de uma potência. O que é isso? É quando eu tenho uma potência que está elevada a outra potência. Então, o que eu faço? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 5 elevado a 3 vezes 5 é 15. Então, conserva-se a base e multiplica os expoentes. A quarta propriedade é o quê? É potência de produtos ou divisão de bases diferentes. O que eu faço? Eu pego cada base, que no caso aqui, 5, e vou elevado a 2, e o 7 elevado a 2. Então, eu vou colocar o expoente 2 no 5 e no 7, que vai ser a mesma coisa. Então, você pode multiplicar 5 vezes 7 e elevar a 2, que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, 4 dividido por 3, elevado a 3. Aí, você vai pegar o 4 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Dividindo, 4 elevado a 3, dividido por 3 elevado a 3. Agora, a gente vai ver aqui algumas expressões com potência. Que vamos a esse exemplo aqui. 3 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, menos, abre parêntese, menos 4, fecha parênteses, elevado a menos 1. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver as potências. Então, eu vou verificar aqui. No primeiro número aqui, o que eu tenho aqui? 3 elevado a menos 1. Quando o meu expoente está negativo, o que eu devo fazer? Eu devo pegar, fazer o seguinte. Pego 3 elevado a menos 1 e vou inverter essa base. Então, 3 elevado a menos 1, qual é o inverso de 3 elevado a menos 1? 1 sobre 3. Pronto, inverti. Agora, vou ver o 2 elevado a menos 2. O que eu faço? Vou inverter. O 2 elevado a menos 2 é 1 meio elevado a 2. E o expoente, que é aqui do 4, é um negativo também, eu vou ter que inverter, vai ficar menos 1 sobre 4. Tá, o que a gente vai fazer agora? Vai resolver aqui, 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto. Aqui eu tenho um menos fora do parêntese e um menos dentro do parêntese. Eu vou fazer o jogo do sinal e vai fazer com que esses sinais que estavam negativos vai ficar positivo, porque menos vezes menos é mais. Pronto. E vou repetir o número aqui, 1 quarto. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar o
que tem o mesmo denominador. Que no caso aqui tem o mesmo denominador, quem? 1/4 e 1/4. Então, eu vou somar eles dois aqui, ó. Vou repetir um terço primeiro e vou somar esses dois aqui. Quando eu somo fração com o mesmo denominador, eu vou somar o numerador e conservar o denominador, que é 4. Então, 1 mais 1, 2 e conservo o denominador 4. Agora, aqui eu tenho denominadores diferentes. O que eu devo fazer? Eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores aqui, que é 3 e 4. Quando eu faço o mínimo múltiplo comum, eu vou encontrar 12. Então, eu tenho que transformar o 3 em 12 e o 4 em 12. Então, o que eu vou fazer? Por quanto eu devo multiplicar o 3 para dar 12? Eu devo multiplicar por 4. Só que quando eu multiplico pelo denominador, o 3 por 4, eu tenho que multiplicar esse mesmo 4 no numerador. Então, eu vou multiplicar 1 por 4 também. O 4 eu devo multiplicar por quanto? Por 3. Então, multiplico por 3. Só que a mesma coisa que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Pronto. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar normalmente. 1 vezes o 4 e 3 vezes o 4. 1 vezes o 4 é 4 e 3 vezes 4, 12. Mais o 2 vezes 3, 6 e o 4 vezes 3, 12. Agora, eu tenho o mesmo denominador. O que eu devo fazer? Somar o numerador e conservar o denominador. 4 mais 6, 10 e repete o denominador, 12. Só que eu verifico aqui que o 10 e o 12 dá para simplificar. Por quanto que eu devo simplificar? Para colocar na forma irredutível. Eu vou simplificar por 2. Então, quando eu simplifico um, eu tenho que simplificar o outro também. Então, 10 dividido por 2 dá 5. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, a minha resposta dessa expressão numérica é 5/6. Vamos a um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho 256 vezes 4 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 7. O que eu devo fazer nessa expressão aqui? Primeiro, eu tenho que decompor 256, o 4 e o 8 em fatores primos. Então, vamos ter aqui 256, quando eu vou simplificar e colocar em fatores primos, vai ficar 2 elevado a 8. Então, 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 256. 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2. E 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Pronto, agora eu já coloquei em fatores primos. O que eu devo fazer agora? Eu vou substituir nos valores 256 a forma simplificada, ou seja, a forma que eu coloquei em fatores primos. 256 equivale a 2 oitavos. Então, vai ficar aqui, ó, 2 oitavos, né, que é 256. O 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, só que está elevado a 9. Então, você coloca 2 elevado a 2 elevado a 9. E o 8 é 2 elevado a 3 e elevado a 7. Pronto. Aí, depois que eu faço isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar as potências de potência. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 18. Por que 2 elevado a 18? Porque 2 vezes 9 é 18. E 2 elevado a 21. Por que é 2 elevado a 21? Porque 3 vezes 7 é 21. Aí agora, como no numerador tem uma multiplicação de mesma base, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 8 mais 18, que no caso dá 26. Agora, aqui eu tenho uma divisão de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aqui, ó, é uma divisão. Pego a base, né? Vou repetir e vou subtrair os expoentes. Quando eu subtrair, vai ficar 2 elevado a 5. E se eu for resolver isso aqui, vai dar 32. Porque 2 vezes 2 vezes 2... 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Agora, vamos para a notação científica. O número estará em notação científica quando estiver escrito no seguinte formato: A
é um número multiplicado por 10 elevado a um certo valor, tá? Que pode ser um positivo ou negativo. Só que tem algumas condições para que eu tenha o valor de A. O A só pode ser um número que esteja entre 1 e 9. Não pode ser um número menor que 1 e não pode ser maior que 9. Então, tem que estar nesse intervalo, entre 1 e 9, tá? Então, quer dizer que 1 tem que ser, esse Azinho aqui tem que ser maior ou igual a 1, né? Só que esse A não pode ser maior do que 10. Então, tem que estar nesse intervalo, entre 1 e 9, tá? Então, sempre o A tem que estar nesse intervalo. E aí, ele deve estar sempre multiplicando com uma potência de base 10. E esse B pode ser um expoente positivo ou negativo. Vamos aqui a alguns exemplos. 3.000. Como é que eu posso representar o 3.000? Eu posso representar da seguinte forma. Você tem que verificar quantas casas decimais você vai ter que ir para a esquerda ou para a direita para que esse primeiro número tem que ser um número entre 1 e 9. Então, por exemplo, 3.000. Se eu volto uma casa, vai ficar 300. Ainda está maior do que o 9. Aí, se eu volto mais outra casa, aí fica 30. Ainda está maior do que 9. Aí, se eu volto mais uma casa, fica 3. Aí, sim, 3 está entre 1 e 9. Então, quer dizer que ele é menor do que 10. Então, aí você vai pegar 3 vezes. Quantas casas você voltou? 3 casas. Quando você volta 3 casas, então vai ficar 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1.000. E 1.000 vezes 3 dá 3.000. Aí volta para o número normal. Agora aqui eu tenho um número pequeno, que é 0,003, ou seja, 3 milésimo. Só que eu quero representar ele na forma de uma notação científica. O que eu devo fazer? Eu devo andar tantas casas para frente de forma que o primeiro número seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, olha só. Se eu for deslocar, então aqui no caso eu vou ter que deslocar quantas casas para a direita? 3 casas para a direita. Quando eu desloco 3 casas da direita a partir da vírgula, então você vai multiplicar aqui, ó. Só que meu expoente vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque eu estou deslocando a vírgula da esquerda para a direita 3 casas, né? E aí vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1.000. E aí você vai fazer e vai dar a mesma coisa que tá aqui, 0,003, que é 3 milésimo. Nota: usamos expoentes positivos quando estamos representando números grandes e expoente negativo quando estamos representando números pequenos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Número grande, 6,78 vezes 10 elevado a 3, que é igual a 6,78 vezes 1.000. E aí, no caso, o número vai ser 6.780. Número pequeno, 2,8 vezes 10 elevado a menos 4. 2,8 vezes 0,0001 é a mesma coisa que 0,00028. Então, aqui eu tenho um número muito pequeno, né? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.